Muito tem se falado de apoiar a literatura independente, mas você já parou para pensar de verdade em ações eficazes, nos espaços que a gente pode ocupar, nos conteúdos que podemos produzir e também as iniciativas que a gente pode criar para poder causar o mínimo que seja de diferença no cenário? Esse texto foi originalmente publicado na rede do Passarinho Azul, mas eu preciso compartilhar com o resto das redes e mídias, então por favor, se você puder, me ajude compartilhando. Primeiro tem que ficar claro que a gente não tá lutando contra corrente nenhuma. Nós, autores independentes, somos elos de uma mesma corrente. Só que se a gente não se enxergar como movimento, vamos continuar refém das iniciativas e da boa vontade de terceiros. Vamos continuar esperando que o mercado editorial nos reconheça e nos note. Você quer saber de uma coisa? A literatura independente tem valor e potencial de transformação, inclusive de pautar nossas próprias conversas. Não precisamos emprestar questões e problemáticas de uma outra realidade, de um outro contexto. Ou seja, narrativas independentes têm toda a capacidade de protagonismo. Isso faz sentido para você? Você concorda com isso? Tenta criar ou participar de uma comunidade literária. A gente sabe que escrever é uma atividade individual, mas isso não significa que precise ser solitária. Tem muito o que a gente pode aprender um com os outros. Se você frequentar espaços assim, você pode até exercitar a sua literatura, sua escrita, trocar figurinhas, se organizar coletivamente. Eu acho que isso é um dos pontos também muito importantes. Se permita ser suporte para outros artistas assim, iguais a você. Até porque ninguém nasce sabendo, ou entra no cenário literário com todas as ferramentas nas mãos, e você sabe bem disso. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você souber, passa adiante. Aquilo que eu tenho dito sempre. Juntos a gente produz mais e melhor. O mundo tende a ganhar, sabe? Não tem problema você fazer parte de uma bolha no cenário literário. Lugares e pessoas que você sentirá mais afinidade. Isso é natural. Eu acho que o problema é não compreender que seja possível permear outros grupos. E ter abertura ou ser receptivo a novos iniciantes e independentes. Acho que outra dica interessante é conheça e estude outros autores. Tenha medo de assimilar outras literaturas. Eu acho que tá todo mundo experimentando e descobrindo os melhores formatos e abordagens. Quanto mais você lê independente, mais você vai ter amparo para encontrar vozes e estilos que você se identifique também. Outra coisa, se nós somos público-alvo e reais consumidores, a gente tem que saber acolher os nossos contadores de história e também estimular a literatura um dos outros, porque cada autor importa. Impulsione o trabalho alheio e valorize da maneira que for melhor conveniente para você. Faça repercutir a literatura independente. Se você puder, apoie financiamentos coletivos de antologias ou de autores produzindo solo. E se você tem uma ideia interessante, quer trazer ela ao mundo, você não tem por que hesitar de abrir um crowdfunding. A gente tem que naturalizar o pedir ajuda e o ajudar também. Esteja nas redes sociais. É importante ser visto para ser lembrado, mas não dependa apenas delas. Se puder, invista num site próprio para partilhar o seu trabalho. Você pode criar uma newsletter para entregar textos para sua base de leitores, ou um blog para apanhar todo o seu conteúdo já produzido. Lance suas histórias em plataformas de autopublicação. Mas também considere participar de editais de antologia, seja de revistas digitais ou selos independentes. É uma boa forma de gerar base de leitor, socializar com outros autores e crescer o seu nome. Dê audiência para criadores de conteúdo que trabalham visibilizando os nossos independentes, cara. Sejam canais no YouTube, podcast, lives ou spaces. O mundo da literatura é vasto e muitas são as vozes a serem ouvidas. Então, se tem gente se propondo a cobrir o cenário e repercutir, precisamos dar palco. Essas foram as minhas considerações e reflexões sobre nosso trampo independente. Mas eu quero ouvir vocês. Me conta aí sua experiência no cenário,
né? Como é que você tem atuado e maneiras eficazes para a gente bombar a literatura independente no Brasil.